É lindo este versículo. Novamente, só que quero que os irmãos fechem os olhos nessa noite, que eu vou já entrar em uma oração. Mas eu quero repetir, porque se você meditar no que está sendo dito nesta noite, através da poderosa palavra de Deus, você agora vai lembrar da misericórdia de que Cristo fez para conosco até o prezado momento. 2 Coríntios 5,17 nos fala assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você no seu canto, feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nesta noite e de ter o privilégio de nós estarmos aqui nesta noite ouvindo esta mensagem vinda do céu para os nossos corações, onde Deus, através de sua misericórdia, do seu Filho amado Jesus Cristo, o ato tão sublime lá na cruz do Calvário, nos trouxe até aqui nesta noite. E a palavra nos diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo através de Cristo Jesus, derramando a sua graça sobre nós. Pai amado, Pai querido, Senhor, nesta noite, meu Deus, rendemos graças a Ti. Obrigado por estar uma vez mais aqui, Senhor, e somos gratos a Ti. Lançamos aos Teus pés, Senhor, sabendo que somos dependentes de Ti. Nós Te pedimos nesta noite, neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento, Senhor, que possamos, meu Pai, ser investidos de Tua palavra, que possamos, meu Pai, compreender tudo que o Senhor há de falar nesta noite, que a nossa mente, o nosso coração venha estar aberto para receber esta palavra, que possamos, meu Pai, entender aquilo que o Senhor há de falar, para que nós não venhamos sair da mesma maneira que estivemos, mas que nós venhamos sair daqui revestido, meu Pai, do Teu amor, das Tuas bênçãos sobre nossas vidas, que possamos sair daqui, Pai, entendidos, Senhor, e que possamos meditar na Tua palavra, que possamos sair daqui, meu Senhor, sabendo que o Senhor é conosco. Então continua, meu Pai, nos abençoar, continua, Senhor, presente na casa, continua, Senhor, falar aos nossos corações. Nós não aceitamos o mal no nosso meio. Repreende, meu Pai, toda obra satânica, repreende, meu Pai, toda obra do mal. Meu Senhor, vai consumindo agora com o Teu poder, com a Tua graça, com o fogo vindo do céu, e vai consumindo o mal, vai destruindo o mal, vai desfazendo, meu Pai, todas as amarras do diabo, vai, meu Deus, quebrando os cadeados, vai quebrando, meu Pai, os aguilhões, vai quebrando, meu Pai, as correntes, vai trazendo libertação, vai trazendo renovo, Senhor Jesus Cristo. Se apodera, meu Pai, de cada um nesta noite, nos envolve, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, e que possamos, meu Pai, sentir com intensidade, Senhor Deus, que possamos, meu Pai, ver, Senhor, o lado espiritual, que possamos, meu Pai, ver e contemplar a Tua face, que possamos, meu Pai, sentir a Tua presença. Então vai inundando essa casa, vai inundando, meu Pai, vai inundando, Senhor Jesus, com a Tua graça, vai, meu Pai, mudando o quadro, vai, meu Pai, mudando a situação, vai, meu Pai, mudando o ambiente, Senhor. Aquele que chegou aqui triste, aquele que chegou aqui desanimado, meu Senhor, levanta, vai trazendo alegria, Senhor. Aquele que chegou aqui pensando em desistir, Senhor, dá uma injeção de ânimo nesta
nesta noite. Vai alegrando meu irmão, Senhor. Vai alegrando minha irmã, Senhor, meu Pai. Nesta noite eu começo a profetizar bênçãos sem medida sobre a igreja. Meu Pai, profetizo, Senhor, que o Senhor vai levantar nesta geração homens e mulheres, meu Senhor Jesus, dispostos para fazer a tua obra, meu Deus. Levanta do nosso meio profeta, levanta do nosso meio profetiza, levanta do nosso meio, Pai, levitas e levitas, Senhor, meu Deus. Levanta homens e mulheres, Senhor, cheio da tua presença, Senhor, meu Pai, porque tem pessoas aqui, Senhor, meu Pai, que se encontra, Pai, menosprezada, que se encontra abatida, mas, meu Deus, levanta agora, vai abençoando o teu povo, Senhor, vai tocando em crente nesta noite, vai tocando, meu Pai, no teu povo, vai derramando a tua graça, vai derramando, meu Pai, o teu poder sobre a igreja, vai, meu Pai, com a chama do Espírito, rica lá, meu Deus, toca, meu Pai amado, aquilo que o Senhor prometeu para a igreja, poder e graça, derrama poder, derrama a tua graça, derrama, Senhor, sobre aquele que crê, sobre aquele que acredita. Meu Jesus, lá fora, meu Pai, está chovendo, meu Deus. Lá fora, meu Pai, está relampeando, está trovejando, meu Deus querido. Pois é um sinal que o Senhor nos dá nesta noite, que o Senhor está presente, Senhor. Pois eu posso contemplar, meu Pai, águas vivas, Senhor, jorrando, meu Pai, do teu trono de graça, Senhor, nessa noite, meu Pai. E os relâmpagos, meu Pai, é os brilhos, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, dos teus filhos, Senhor, meu Pai. E o trovão, Senhor, é a tua voz. Trovão, meu Pai, é o Senhor bradando, meu Pai, nesta noite. Meu Deus, eu já posso sentir a tua presença. Aquilo, meu Pai, que eu estou sentindo, eu peço, meu Pai, para que o teu povo venha sentir com intensidade a tua presença neste ambiente. Abre a mente, abre a visão, Senhor. Abra os olhos, meu Pai, que eles venham contemplar, Senhor, que eles venham ver, meu Pai, entrar em outra atmosfera espiritual, Senhor Pai, e que eles venham, meu Pai, contemplar, Senhor, aquilo, meu Deus, eterno, que eu estou contemplando nesta noite, meu Deus, que é a tua presença. É os teus anjos, Senhor, entregando resposta. É os teus anjos, meu Pai amado, guerreando ao nosso favor. Pois sei, meu Pai, enquanto eu te adoro, enquanto eu glorifico, enquanto eu exalto, o Senhor visita a minha casa, o Senhor visita a casa, a tua casa, meu amado irmão, o Senhor visita a tua família, o Senhor visita o teu filho, o Senhor traz libertação para a tua casa, o Senhor traz libertação para a tua família. Meu Deus, visita a casa, visita o lar, meu Pai, repreende, meu Pai, toda obra do mal, liberta, Senhor, meu Pai, transforma, meu Deus, muda o quadro, muda a situação, muda, meu Deus, para melhor, meu Pai. Meu Senhor, continua conosco. Por isso que oramos e te agradecemos. A igreja que tem fé, bata palma para o Senhor Jesus e glorifique, exaltando o Rei dos Reis. Porque aquilo que nós fazemos não é para o homem. Aquilo que nós fazemos é para a adoração do nosso Deus. E Ele está presente aqui nesta noite. Eu convido os irmãos a meditar naquilo que será dito. Eu posso ver que aquilo que o Senhor preparou para esta noite é algo maravilhoso, porque eu posso contemplar no título da mensagem que o Senhor me dera nessa manhã, pois eu fui incumbido, meus amados irmãos, com a responsabilidade de trazer algo da parte do Senhor.
E sabemos, meus queridos, que não é de qualquer maneira que nós se apresentamos diante de Deus. Diz a palavra que temos que apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado, que não tenha o que se envergonhar, que maneje bem a palavra para a edificação dos irmãos. E eu me dispondo a fazer a obra do Senhor, pedir, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar para o teu povo? Pois não adianta vir de mim, porque não vai ter resultado. Porque aquilo que eu falar não vai ter resultado se vir de mim mesmo. Por isso que eu pedi uma palavra vinda do trono de Deus. E eu pedi ao Senhor me dar uma palavra. O que é que a igreja está passando, meu Deus? Eu não sei, eu sou limitado, meu Pai. Mas tu sabes o que elas necessitam. E Deus, Ele me deu um tema e eu quero compartilhar com os irmãos. Este tema que diz da seguinte forma: eu sou uma nova criatura. Pois o próprio título que nós lemos nesta noite, este versículo, onde agora está nos dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. Então eu sou a nova criatura. Mas para nós entendermos o que é criatura, é preciso nós ir mais a fundo e navegar na palavra de Deus. É por isso que eu convido os irmãos a apertar o cinto. Agora você vai voar nas asas do Espírito de Deus. E se você crê nesta noite, se você acredita que o Senhor ainda fala através dos seus filhos, pois a palavra nos diz que ainda existe remanescente da palavra, ainda existe pessoas ainda que buscam a palavra com fervor. E se você crê nisso, você vai contemplar o outro lado. E qual é este outro lado? É o lado espiritual. Porque muitos nesta noite e muitos aí fora, eles apenas contemplam o físico, apenas contemplam o material, aquilo que está diante dos seus olhos. Porém, os que buscam a palavra com intensidade, com poder, Deus, Ele mostra de uma forma diferente e nos passa de um nível para o outro nível. Qual é o nível? O lado espiritual. O Senhor nos coloca em outro patamar. Patamar, meus amados irmãos, é uma passagem na escada que você se encontra lá em cima. Então o Senhor, Ele eleva aqueles que buscam com intensidade. E Deus, Ele falando ao meu coração, fala para a igreja, fala para aqueles que irão estar presentes e diga: eu sou nova criatura. Você é uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas se passaram. Para início de conversa, no princípio da história, e Deus confirmando hoje, porque tudo é da confirmação do nosso Deus, foi lido em Gênesis. Gênesis é o livro da criação, o livro do início de todas as coisas. E quando Deus ia fazer algo, por exemplo, os céus, a terra, Ele falava: que haja luz, que haja expansão, que haja floresta, que haja água, porção seca. Então Deus, Ele falava quando Ele determinava. E diz a Bíblia que o Espírito se movia sobre as águas. E quando Deus falava, o Espírito efetuava. E quando Deus falava, o Espírito executava. Então, desde o início, o Pai, Deus Todo-Poderoso, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo já trabalhavam em conjunto. Então, a partir do momento que Deus vai moldar e fazer o homem, Ele vai usar as suas mãos. E Cristo ao seu lado disse: Senhor, meu Pai, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança.
Então Deus faz o homem a sua imagem com as suas próprias mãos. Porém, apenas estava feito um boneco, faltava algo. E o que era? É a essência de Deus. Deus agora sopra aquilo que estava nele e sopra sobre o homem chamado Adão. Ele sopra e o homem se torna alma vivente. Ele sopra a essência, ele coloca a essência do homem. Porém, amados irmãos, Deus faz tudo perfeito, faz o homem 100% perfeito, que chega a um ponto que o homem contemplava o próprio Deus em santidade. Ele falava de face a face com Deus. E Deus fazendo o homem agora vai ter regalias, vai ter privilégio naquele jardim, porque Deus ele faz um jardim, uma casa, uma morada para Adão e para sua esposa, e diz: crescei e multiplicai-vos. Porém, uma única ordenança vos dou, o que é: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos dentro da palavra de Deus que durante este percurso de tempo, intervalo de tempo, o homem ele vai desobedecer a voz de Deus. E quando ele desobedece a voz de Deus, aquela essência, aquela presença sai de dentro dele. Assim diz a palavra do Senhor, que por um homem entrou o pecado e a morte passou a reinar sobre todos. Então o pecado entra no mundo através de um homem. E os desejos, as consciências da carne agora será um desafio para o homem. O homem agora iria ter um desafio durante a sua trajetória, a sua caminhada. E diz a palavra do Senhor Jesus Cristo que o homem foi destituído da glória de Deus. O homem agora ficou distante de Deus. Mas Deus, o Senhor Todo-Poderoso, queria continuar o seu projeto. Apesar do erro humano, o Senhor nunca desamparou a humanidade. Sempre teve um laço, uma ligação, porém não era para todos. Eram pessoas específicas, como rei, sacerdote e profeta. Tinha uma gotícula, uma gota da glória de Deus, que é o seu Espírito sobre eles. E a outra parte da humanidade era preciso buscar o perdão de Deus, levando os animais até o sumo sacerdote para ser sacrificado em prol do seu pecado. Porém o homem foi destituído, a glória de Deus foi separado em massa. Não era mais possível, meus amados irmãos, ter que é. Porém, passando-se muito tempo, Deus agora olha para a humanidade e vê que a humanidade está carente da sua essência, da sua presença. Agora Ele dá uma missão para o seu Filho chamado Jesus Cristo. É por isso que nós corremos para a palavra. João capítulo 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu único Filho unigênito, para morrer, não para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que precisariam. Então Cristo desce à terra, nós conhecemos a história, derrama o seu poder, faz conhecido o Pai para a humanidade e deixa as boas novas do Evangelho para a salvação. E diz a palavra: por um homem entrou o pecado e a morte, por outro entrou a vida. Então, meus amados irmãos, através de Cristo, Ele novamente coloca a essência dentro de nós. E o que é a essência? É o próprio Espírito do Senhor, é a própria presença de Deus na vida do homem. E o homem agora passa a ter este Espírito. Então, meus amados irmãos, entrando neste contexto, olhamos que a criação é feita pelas mãos do homem. Observando, meu querido, que quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos nossos próprios desejos. Nós estávamos na treva. A Bíblia nos diz que nós estávamos desgarrados
pecado, nós estávamos no meio da escuridão, mas através de Cristo nós recebemos a essência. Então, meus amados, entrou aqui esta mensagem, entrou no ponto principal, que é Cristo, o nosso Salvador. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quando confessou o nome de Cristo, ele se tornou uma nova criatura. Cristo novamente derrama a sua essência, sopra novamente sobre a humanidade esta essência. Aquilo que era limitado para somente sacerdote, profetas e reis e profetizas. Então, apenas pouquíssimas pessoas recebiam o Espírito de Deus. Porém, através de Cristo, lá na cruz do Calvário, a Bíblia relata que o véu do céu foi rasgado, e aquilo que impedia o homem de chegar a acesso a Deus, agora é rompido, é tirado aquela tampa, aquele que impedia de chegar súplicas até Deus. Mas através de Cristo Jesus, nós, a humanidade, temos o privilégio de falar com Deus de face a face, de oração, meu amado irmão. Quando nós oramos, nós falamos com Deus e temos este privilégio de sentir a presença do nosso Deus e de ouvir a voz do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta é uma criatura que é levada para fazer o que é mal. A antiga criatura, porque como nós éramos, nós praticamos o mal. E quem é uma velha criatura, meu amado irmão? É aqueles que praticam os desejos deste mundo. E o que leva o homem é a ignorância, o egoísmo, a falta de amor. A velha criatura é esta. E o Senhor, Ele tem dito para mim, para passar para os irmãos, que dentro da congregação ainda existe uma porcentagem de irmãos e irmãs que querem novamente viver a velha criatura. E quando eu terminar esta ministração, você vai se julgar a si mesmo. Não eu, mas a palavra será dita e você vai se encontrar nesta situação. E você vai dizer no seu coração se você é uma velha criatura ou se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, um dos fatos que mais marca na velha criatura é a falta de amor. Falta de amor para com o próximo. E de maneira alguma observa a palavra de Deus que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quem é uma velha criatura, falta-lhe o amor. Ele não ama o próximo, apenas ama a si mesmo. Que isso se chama egoísmo, prepotência, arrogância, porque ele se ama a si mesmo. Ele tem que estar bem em tudo, ele tem que ganhar todas, ele não gosta de perder. Então tem um declínio para o mal, e isso nós vemos em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 até o 21, que vai nos dizer que estes desejos que levam o homem a pecar levam um declínio para a destruição, para a morte espiritual. E quais são esses desejos, meus amados? Falta de amor. Gera uma confusão. Você vai ver uma escada descendo, lá de cima para baixo descendo. Aquele que não tem amor, ele vai ser confuso, ele vai gerar confusão, ele vai gerar brigas, porque não tem amor. Porque tudo que ele faz, ele quer receber algo em troca. Se ele faz uma coisa, ele quer receber os aplausos. Se ele faz alguma coisa, ele quer receber o troco. Então ele sempre vai aguardar. E vai gerar intrigas, contendas, porfias. Você confirma na sua Bíblia o que gera uma velha criatura. O que é que ele gera? É isso: falta de amor, confusão, briga.
tudo está ruim para ele, tudo ele olha com um olhar negativo. Isso é uma pessoa que não tem o amor de Deus, que ainda não foi renovado através de Cristo, porque o seu sentimento ainda está no mundo. Para não ficar só nas minhas palavras, observe, vamos em Colossenses 3,6, que aqueles que praticam tal obras, vem a ira de Deus. Porém, amados irmãos, no versículo 7, nós iremos ver que não podemos de maneira alguma andar nesse sentido, mas desfazer dessas práticas do mal, porque como o versículo 5 está dizendo, que aqueles que se enquadram na velha criatura, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observamos, meus amados irmãos, que essas pessoas, que a velha criatura ainda reina, como eu costumo sempre dizer, eu vou repetir, que tem pessoas que não pode alguém pisar no seu pé, se pisar no pé, ela revida. Tem pessoas que não pode sofrer nenhuma palavra, porque ela vai revidar, ela vai discutir e deixa a palavra de lado para viver aquilo que ela acha, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja, e não olha para o que está dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 28, dizendo que o Senhor é manso e humilde de coração, e o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: aprendei de mim que sou manso. Então o próprio Cristo, ele é o nosso espelho, que devemos se espelhar, pois já dizia o apóstolo: sejais os meus imitadores, como sou de Cristo. Então temos que olhar para Cristo. Se nós observarmos, se nós olharmos o que Cristo fez para a humanidade, mesmo o povo lhe condenando, mesmo o povo não merecendo o seu perdão e a sua salvação, a sua misericórdia, mesmo assim o Senhor morreu na cruz, lá na cruz. Diz a palavra que quando ele morre lá na cruz do Calvário, nós ainda estávamos nas trevas. E ele não olhou para aquilo que nós fazíamos de errado, mas ele olhou naquilo que a gente poderia ser. E se Cristo Todo-Poderoso, ele perdoou aqueles que apreendiam, aqueles que bateram, aqueles que furaram, aqueles que açoitaram o mestre, ele diz: Pai, perdoai-vos, pois ele não sabe o que fazem. Então, meus amados, chegou o momento de nós se despertarmos para a realidade. Chegou o momento de nós deixar a velha criatura para viver o novo, para nós viver em Cristo Jesus e gerar dentro de nós o perdão, gerar dentro de nós o amor de Cristo, gerar dentro de nós algo diferente, para que nós venhamos ser diferente do mundo. Nós temos que ser essa pessoa diferente. Nós temos que viver em novidade de vida. Se a velha criatura produz o mal, ela declina para o pecado. Aí onde está a nova criatura? A nova criatura está em Cristo Jesus. A nova criatura está no ato sublime de Cristo, que Ele tem nos resgatado. Você que trouxe a sua Bíblia, como sendo hoje um culto de doutrina, um culto de ensinamento, nós observamos na palavra do Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 12.
Você que é amante da palavra de Deus. Vamos ler a partir do versículo 10, versículo 9. Vou ler o trecho todinho, porque vai dizer instruções para uma vida santa, uma vida em Cristo Jesus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É de cima ou é terrena? Dos céus, não é isso? Onde Cristo está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não daqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele na glória. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é o desejo da carne, e a avareza, que é a idolatria, pelas quais aqueles que praticam irá ver a ira de Deus sobre estes, que são chamados filho da desobediência. Versículo 7 vai nos dizer: nas quais também em outro tempo, no passado, assim nós vivíamos nela. Nós vivíamos em fornicação, na impureza, na refeição ordenada, nos desejos da carne. Então nós vivíamos, não devemos viver a velha criatura, mas temos que se revestir no novo homem. E onde que está escrito? Vamos continuar no verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos. Então, observamos aqui neste versículo, meu amado, que nós já despistes, nós já deixamos o velho homem. Olha o versículo 10. E vós vestis de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de entranha misericórdia e benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós fazeis. Isto foi o perdão de Cristo para conosco. O Senhor, Ele derramou a sua glória. E como foi dito nesta noite, nós não estávamos na luz quando Cristo morreu. E diz a palavra que nós estávamos nas trevas. Então o Senhor está dizendo que nós devemos se revestir do novo homem. Que temos que ser eleitos de Deus. E amados. Temos que ser revestidos de Deus, para que nós possamos contemplar. E o Senhor deixa bem frisado que o amor é essencial, o perdão é essencial. O velho homem não perdoa de maneira alguma, porém a nova criatura, que eu sou um novo homem, você é uma nova mulher em Cristo Jesus, tem que ter o perdão, tem que liberar o perdão. Por que você vai liberar o perdão? Porque Cristo te perdoou. E diz a palavra: se você não perdoa o teu irmão, como é que você quer que Deus
presença do Senhor. Outrora, no passado, meu amado, nós vivíamos nos bares, vivíamos nas drogas, vivíamos nas prostituição, vivíamos no erro, vivíamos no engano, vivíamos mentindo, vivíamos nas trevas, nós vivíamos sobre as garras de Satanás, nós vivíamos aprisionados. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós passamos a viver como eleitos em Deus. Agora nós perdoamos. Aquele que bate na nossa face com palavras, nós perdoamos. Nós entregamos na mão do Senhor. Quando alguém fala mal de nós, temos que perdoar. É difícil para muitos, mas para quem está em Cristo se torna algo fácil. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória. E se você começar a meditar, aqueles que te feriram e queriam ver a tua morte, queriam ver você triste, porém hoje eles se enganaram e quebraram a cara, porque você está firme na presença do Senhor. Porque quem te chamou não foi o homem, quem te escolheu foi Deus. Diz a palavra que o Senhor nos escolheu, ainda nós informe, dentro do ventre de nossa mãe. Então o Senhor escolheu, é você que eu quero tornar vencedor, é você que eu quero capacitar, é você que eu vou te exaltar na terra, até te humilhar, mas eu vou te exaltar nesta terra. Ai, calá, mandará, me debaixo de regras. Ai, ela mandará na soleira. Privaçou me desse. O Senhor colocou dentro de ti o que está sendo dito nessa noite. O homem perdeu lá no jardim a essência, ficou apenas com a semelhança, com a aparência de Deus. Porém hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor, Ele novamente colocou dentro de nós essa essência, a presença do Senhor. E hoje nós podemos sentir a presença de Deus através do Espírito Santo. Hoje nós podemos contemplar, hoje nós podemos entender o que está sendo dito. Quando nós estávamos lá no mundo, nós não entendíamos o que estava dizendo os pregadores. Os pastores pregavam e nós não entendíamos nada, porque a nossa visão estava tampada, tinha umas escamas nos nossos olhos, nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor estava proporcionando para o seu povo. Nós não conseguimos ouvir, até tinha ouvido, mas entrava de um lado e saia por outro, e nós não compreendíamos. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem falado nesses últimos dias sobre o amor, sobre o perdão. Nesses últimos dias nós estamos escutando a voz do Senhor, e aquilo que nós estamos escutando está entrando no nosso ouvido e está entrando para o nosso coração. Aquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos colocando em prática, porque o nosso foco não é terra, o nosso foco é as mansões celestiais. O nosso foco é onde eu ouvi a voz do Senhor dizendo: vem, bendito de meu Pai, possuir o que está prometido desde a fundação do mundo, agora entrar pelas portas e deleitai naquilo que eu preparei. Um dia nós vamos ouvir a voz do Senhor nos chamando: vem, meu filho. E diz a palavra que aquilo que é corrupto, que é o nosso corpo, as nossas atitudes serão revertidas em corruptibilidade. Nós seremos transformados, assim como semelhantes a Cristo, nosso Salvador. Nós seremos transformados em um corpo de luz, em um corpo de glória. E é tudo aquilo vai ficar nesta terra e não vamos subir para a glória. Mas para que isso venha acontecer, é preciso nós amar, é preciso nós perdoar, é preciso nós se humilhar na presença de Deus para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Ai, só iremos desfrutar, só iremos
diferença hoje, sem se preocupar no dia da manhã. Nós temos que fazer hoje a diferença. Como eu costumo dizer, a gente arada a terra hoje, a gente limpa a terra hoje. É hoje que nós plantamos para poder colher o amanhã, para desfrutar do amanhã. Diz a palavra que aquele que planta é o primeiro a gozar, se alegrar daquilo que plantou. Se você plantou hoje, tenha certeza no Senhor que amanhã você vai colher. Na tua vida sentimental, na tua vida familiar, na tua vida física, você vai ver uma diferença se você se dispuser para o Senhor e dizer no seu coração: eu quero ser este diferente, eu quero ser este revestido diferente, eu quero ser essa nova criatura, eu quero viver o novo para desfrutar no amanhã daquilo que o Senhor tem preparado. Eu quero ser diferente, eu quero ser diferente. E se você ainda está com o coração triste, se você ainda está com o coração amargurado, peça perdão ao Senhor, peça ajuda ao Senhor, dizendo nesta noite: Senhor, me transforma, porque ainda eu sou, ainda tenho um pouco da velha criatura, mas eu não quero, Senhor, viver nesta vida de miséria. Eu quero viver para Ti, meu Deus. Então me ajuda, me fortalece. Senhor, me capacita. Eu quero ser diferente, eu quero perdoar, eu quero amar o meu irmão, meu inimigo. Peça ao Senhor. Não é o pastor, não é o obreiro, mas é o nosso Deus que vai te dar esta força para você vencer. Pois o que aquele que vive novidade de vida, ele é uma nova criatura, ele é um novo ser, ele foi renovado, transformado, purificado através da palavra de Deus. Aquele amado que desculpa o Senhor, ele é uma pessoa diferente, e a nova criatura é uma nova criatura no Senhor Jesus. E tem qualidades. Aqueles que são a nova criatura, já encerrando esta mensagem, dizendo que nova criatura tem uma qualidade. Ele vai amar o próximo, ele vai ajudar o próximo sem receber nada em troca, ele vai perdoar o irmão, ele é bondoso, ele é humilde, ele é manso, ele é paciente. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Essas são as qualidades daqueles que estão vivendo em novidade de vida. Ele é bondoso, ele é benigno, ele é humilde, ele é manso, ele é longânimo, é paciente. Finalizando esta mensagem, meu amado irmão, seja esse, viva em novidade de vida, ame, seja manso, seja humilde, seja longânimo, que é paciente. Tenha paciência com seu irmão. Às vezes você está em outro nível, porque quando nós confessamos o nome de Cristo, nós vamos passando por escada. Eu gosto sempre de fazer uma comparação simbólica. Vamos supor 1, 2, 3, 4. Você aceitou Jesus, você está lá embaixo, ainda começando. É porque ele diz que tem que se alimentar com leite, coisas maneiras, que você está se adaptando. E quando você vai sendo transformado, você vai subindo de degrau. E quando você não perdoava, agora você está perdoando. Você subiu mais um degrau, você não era manso, você era explosivo, mas agora você está sendo manso. Você não tinha humildade, mas agora tem humildade. Você não tinha amor, mas agora você tem amor. Então você é diferente. Você está em outro grau.
Você está mais elevado daquele irmão que está lá embaixo. Você tem que reconhecer que o irmão está mais embaixo. E o papel seu, que você está lá em cima, você estenda a mão para ele. Perdoe ele. Perdoe e ajude ele a subir mais um degrau. Ele não vai subir de uma vez. Se ele subir de uma vez, ele vai cair lá para baixo. É assim que o Senhor está falando comigo com você. Que não devemos subir uma vez também. Mas é cada dia tem o seu dia. É por isso que o Senhor está falando ao teu coração nesta noite. Peça ajuda ao Senhor. Peça a Ele que Ele vai te ajudar. Você que é explosivo, você que tem raiva de tudo. Meu Deus, muda o meu jeito de ser, meu Deus. Eu sou zangado que nem Pedro. Qualquer coisinha eu puxo a espada para matar. Mas me muda, Senhor. Eu quero ser manso. A partir do momento que ele foi revestido de poder do Espírito de Deus, ele passou a ser uma pessoa mansa. E ele subiu o degrau. Assim você tem que subir os degraus da vida. Desse sentido, dessa nova criatura. Então aprenda hoje. Se o seu irmão está lá embaixo, ajude o seu irmão. Porque ele não vai pensar da mesma maneira que você. Você está em outro nível. Então ajude, ame, seja manso, seja paciente, seja longânimo, seja benigno, seja semelhante a Cristo. Amém, igreja? Que as palmas louvam o nosso Deus. Aleluia, meu Pai, obrigado, meu